Bom dia, esse é o nosso trabalho de análise de dados e o nosso tema é a influência das redes sociais no modo de se vestir. Esses são os integrantes do nosso grupo: o Davi, a Gabriela, eu, o João Lucas, o João Vitor, o Luca, a Maria Eduarda e a Nina. O conteúdo do nosso trabalho vai contar com contexto, justificativa, hipótese, metodologia, questões aplicadas, análise estatística e a conclusão. O contexto da nossa pesquisa. As redes sociais hoje em dia elas desempenham um papel muito fundamental na sociedade, tanto para aproximar pessoas quanto aproximar marcas e produtos dos consumidores, porque hoje elas são o principal canal de comunicação entre as marcas com seus clientes. E principalmente no mundo da moda, ela se tornou primordial para o sucesso de uma marca e também para anunciar novas tendências da moda. O nosso estudo tem como justificativa comprovar a importância das redes sociais no consumo de marcas e de produtos relacionados a roupas e acessórios entre os homens e as mulheres e entender como as redes sociais são utilizadas para que as pessoas se sintam mais atraídas a consumir. As nossas hipóteses são se as redes sociais influenciam a forma com que os usuários consomem roupas e acessórios, e se isso acontecer, se deve ao fato de que os usuários são muito expostos a influenciadores, marcas e tendências que moldam as preferências deles. A metodologia que a gente usou no nosso trabalho a gente fez um questionário composto por 13 questões que se baseavam nos hábitos e características dos usuários das redes sociais em relação ao consumo de roupas e acessórios. 222 pessoas responderam esse questionário, sendo 221 aptas por serem usuários das redes sociais de ambos os sexos e acima de 14 anos. A gente conseguiu obter com esse questionário variáveis tanto qualitativas quanto quantitativas para aplicar as técnicas estatísticas, e a estatística foi aplicada de duas formas, como análise gráfica e tabular, estatística descritiva, e com a realização de cruzamentos entre variáveis, o teste Q quadrado, teste F, teste T e a correlação de Pearson. Como a Giovana falou na metodologia, a gente compôs um formulário com 13 questões. As 13 questões aplicadas foram se é usuário de redes sociais, qual o seu gênero, qual a sua idade, para responder em anos. Depois a gente perguntou quantas redes sociais você costuma utilizar no dia, se 1, 2, 3 ou mais. Qual a rede social que você mais utiliza? E aqui só escolher uma delas. Depois a gente continuou com quanto tempo em média você passa consumindo as redes sociais diariamente. Costuma seguir algum influencer na área da moda. Depois disso, qual a frequência de compra de roupas e acessórios online? A gente levou isso para perguntar qual a frequência de compra de roupas e acessórios em lojas físicas e, se caso compre roupas online, onde prefere comprar e onde costuma obter dicas de uso de roupas e acessórios. Nossa 12ª questão: acredita que as dicas de moda obtidas nas redes sociais são mais utilizadas e confiáveis? Nossa 13ª questão é: qual o grau de concordância com as seguintes afirmações? 1, sendo discordo totalmente. 2, discordo parcialmente. 3, não concordo nem discordo. 4, concordo parcialmente. 5, concordo plenamente. E essas 1, 2, 3, 4, 5 para responder as questões A, B, C, D e E, que é: acredito que as redes sociais possam contribuir para o mundo da moda. B, minha opinião sobre outros assuntos é influenciada pelo uso das redes sociais. C, gosto de opinar sobre o mundo da moda nas redes sociais. D, costumo ler revistas e assistir programas relacionados à moda. E E, prefiro me atualizar sobre o mundo da moda pelas redes sociais. Como resultado do nosso formulário, a gente consegue criar uma análise estatística que a gente vai apresentar a descritiva, análise gráfica e tabular da nossa questão, que a gente perguntou sobre o gênero dos entrevistados. A gente tem uma tabela onde mostra a frequência absoluta e frequência relativa para o gênero feminino e masculino, tendo um total de 222 entrevistados. Como a gente consegue ver no nosso gráfico à direita, a gente tem 59,5% sendo do gênero feminino e 40,5% do gênero masculino. Então, chega na conclusão que, conforme esperado, a maior parte, aproximadamente 60% dos entrevistados são do gênero do público feminino. A seguir, a gente perguntou para os entrevistados qual rede social é mais utilizada por eles. A gente tem aqui a nossa terceira tabela, que mostra o Instagram sendo a primeira escolha mais utilizada pelos entrevistados. Depois o WhatsApp, TikTok, YouTube, Twitter e Facebook. A gente também aqui tem a frequência absoluta e frequência relativa para todas as redes sociais. A gente consegue ver no nosso gráfico que
a maioria, o Instagram tem 42,8%, depois o WhatsApp com 36,5%, TikTok, depois YouTube, Twitter e Facebook. Então, isso demonstra que aproximadamente 79% das redes sociais utilizadas se baseiam em imagem, que é Instagram, e comunicação, sendo o WhatsApp. A gente depois perguntou para os entrevistados se eles seguem alguma influência nas redes sociais. A gente consegue ver na direita no gráfico que 58,1% respondeu que sim, segue influencers, e 41,9% falou que não segue ninguém influenciador na rede social. Mas isso mostra que o influencer, sim, possui um papel importante para os entrevistados, já que a maioria segue suas postagens e acompanha eles nas redes sociais. Em seguida, perguntamos sobre qual é a frequência de compras em lojas online dos entrevistados. Então, temos uma quantidade de 88 entrevistados, que corresponde a aproximadamente 40% de usuários de redes sociais que realizam pelo menos uma compra de roupa ou acessório ao mês online. A gente fez essa conta juntando os 28 entrevistados que responderam mais de uma vez ao mês e os 60 entrevistados que responderam uma vez ao mês, que isso seria as pessoas em total que compram pelo menos uma vez. Em seguida, perguntamos também sobre a frequência de compras em lojas físicas dos entrevistados. Aqui conseguimos ver como ainda existe uma preferência em comprar coisas em lojas físicas, sendo a maioria, 50,9% dos usuários de redes sociais compram todo mês roupas ou acessórios em lojas físicas, o que comprova ainda a importância de poder experimentar o produto antes da compra. Bom, a gente fez essa conta de 50,9%, por juntar os 74 entrevistados que disseram que compram uma vez ao mês, e os 39 entrevistados que disseram que compram mais de uma vez ao mês. Depois a gente juntou esses dois e dividiu pelo total de entrevistados, que são 222, dando 50,9%. A próxima pergunta foi sobre a preferência de comprar roupas online dos entrevistados. Então, listamos várias lojas, somente online, mas também colocamos lojas nacionais que têm a possibilidade de comprar online e fisicamente. Bom, vemos como as lojas nacionais possuem um percentual importante, aproximadamente 43%, na preferência dos consumidores. E conectando com o slide anterior, vemos também que, uma vez que a maioria realiza pelo menos uma compra ao mês em suas lojas físicas, acreditamos que eles também preferem comprar nessas lojas nacionais online, por causa de conhecimento e como eles já conhecem a loja. Em seguida, perguntamos sobre o costume dos entrevistados de obter dicas de roupas e acessórios, e colocamos 4 opções, sendo sim pelas redes sociais, sim dos amigos, e não, tenho o meu estilo próprio, e sim com os familiares. Bom, conseguimos ver que as redes sociais desempenham a maior influência, sendo aproximadamente 44%, quando a obtenção de dicas de roupas e acessórios. Então, aqui conseguimos já começar a responder a nossa hipótese, porque muitas pessoas vão e buscam as redes sociais para realmente obter dicas e aprender sobre tendências nas redes sociais. Na nossa análise estatística de tabela 9, a gente procurou principalmente testar a confiança dos entrevistados, perguntando para eles se eles achavam que as dicas de moda pela internet eram mais ou menos confiáveis, né? E a gente chegou a um percentual bastante importante dos entrevistados, que aproximadamente 49% acreditam na confiabilidade das redes sociais, deixando a reflexão da tendência, né, de a própria rede social influenciar essas pessoas, já que 49% é um número muito importante aí, e apenas 17% a partir do nosso gráfico conseguiram dizer para a gente que não
acreditam nas redes sociais. Para a nossa análise estatística de tabela 10, a nossa pergunta foi um pouco diferente. Ela foi baseada na crença dos entrevistados a partir das redes sociais, né? Então, a pergunta foi o seguinte: as redes sociais, elas podem contribuir para o mundo da moda? E nós tivemos um total de 189 pessoas, praticamente 80%, que acreditam sim que as redes sociais eles podem contribuir de uma forma positiva para o mundo da moda. Concluindo então, né, que esse slide na verdade ele é um indicativo de que a rede social ela pode sim fomentar e influenciar o hábito de consumo de produtos de moda pela internet. Para a nossa tabela 11, é uma questão um pouco mais polêmica, que deixa aberta a discussão, né? Será que as pessoas elas sofrem outro tipo de influência fora do mundo da moda, pelas redes sociais? E nós tivemos cerca de 30% que não souberam responder, mesmo tendo maior parte discordando, a gente consegue enxergar que esses 30% é um número muito relevante para essa pesquisa, já que esses 30% eles podem sim ainda ser influenciados, né? Esses 30% não souberam informar a importância das redes sociais referente aos demais assuntos além da moda. Na nossa questão 11, a questão que foi dada aberta aqui para a gente foi o gosto de opinar, né, de conversar, que os entrevistados têm de disseminar essas informações sobre o mundo da moda nas redes sociais. E a partir dos números a gente percebeu que a maioria deles não gostam, né, de disseminar esse tipo de conteúdo. Eles são, na verdade, um público muito mais consumidor do que gerador de conteúdo, né? A gente consegue comprovar o não interesse dos pesquisados em influenciar a opinião das demais pessoas. Até porque a gente tem aproximadamente 73% de entrevistados que procuram não opinar sobre os aspectos da moda em suas redes sociais pessoais e entre outros tipos de relacionamento aí. Passando para a pergunta 12, que é a pergunta se os entrevistados costumam ler revistas e assistir programas relacionados à moda, podemos ver com base em nossas pesquisas que aproximadamente 70%, ou seja, a maioria dos entrevistados, não possuem mais o interesse de acompanhar os aspectos sobre o mundo da moda em revistas ou televisões e preferem outros meios, como a gente vai ver em seguida. Agora, analisando a questão 13, que é a preferência dos entrevistados de se atualizar sobre o mundo na moda pelas redes sociais, podemos ver pelas nossas pesquisas que aproximadamente 49%, ou seja, metade dos entrevistados, declararam acompanhar aspectos sobre o mundo da moda via rede social. Comparando com o slide anterior, podemos ver que essa porcentagem é muito maior, ou seja, pessoas se interessam mais em acompanhar o mundo da moda pelas redes sociais do que por revistas e televisões. Agora, analisando o histograma da idade, pelo histograma, vimos uma maior concentração de entrevistados com até 23 anos, tendo uma constância nas demais faixas etárias. Podemos considerar o comportamento dos dados como assimétrico, pois não possui simetria nas idades extremas. Analisando o histograma do tempo de uso, ao analisar o histograma para o tempo de uso, podemos perceber que a maior parte utiliza um intervalo próximo a 4 e 6 horas do dia, sendo o comportamento dessa variável não simétrico, ou seja, temos concentrações diferentes ao considerar os menores e maiores tempos de uso. Por último, em relação à estatística descritiva, temos a análise do boxplot. Ao realizarmos essa análise, podemos perceber que os usuários que utilizam uma e acima de 5 redes sociais são considerados como fora do padrão, ou seja, outliers, sendo nesse caso a média de redes sociais utilizadas sendo próxima a 3. Aqui nós temos uma análise da tabela que mostra que nós temos um público adulto com média de 32 anos que utilizam em média 3 redes sociais e que de forma regular, com uma baixa variação de 21,9%, concordam que as redes sociais possuem uma influência sobre o mundo da moda, embora não a utiliza para opinar ou influenciar outras pessoas, com uma média de
igual a 2, assim como não utilizam outros meios para acompanhar as tendências do mundo da moda com a mesma média igual a 2. Aqui nós temos a análise estatística quanti-quanti com uma correlação igual a menos 0,25. E conforme o gráfico de dispersão e a medida de correlação, podemos dizer que existe uma relação inversa, embora fraca, entre a quantidade de redes sociais com a idade, ou seja, quanto maior a idade, menos redes sociais os pesquisados tendem a utilizar. Aqui nós temos outra análise quanti-quanti de correlação igual a 0,36. E conforme o gráfico de dispersão e a medida de correlação, podemos dizer que existe uma relação positiva média entre a concordância da importância das redes sociais em outros assuntos, assim como os relacionados ao mundo da moda. Ou seja, de forma moderada, os entrevistados que acreditam na influência das redes sociais no mundo da moda também creem na influência das redes sociais sobre outros assuntos. Aqui na Quali, a gente fez o acompanhamento de personalidades pela internet por gênero, ou seja, homens e mulheres, e a gente teve um p-valor menor que 5%. E assim a gente pode rejeitar a nossa hipótese nula e assim concluir que existe uma associação entre o gênero com o acompanhamento de influencers pelas redes sociais, e sendo o gênero feminino o que mais segue o trabalho de influencers nas redes sociais. Aqui na análise Quali-Quant, a gente fez 2 testes, o teste F e o teste T. No teste F, a gente analisou se existem semelhanças ou diferenças entre as variâncias. E com o p-valor menor que 5%, a gente pode rejeitar a hipótese nula, ou seja, existe diferença entre as variâncias. Agora, indo para o teste T, a gente teve um p-valor igual a 0,0069. Isso nos dá evidências para poder rejeitar a hipótese nula dessa também, e assim assumir que as mulheres tendem a ficar mais tempo nas redes sociais do que os homens diariamente. Aqui no teste F, a gente analisou as igualdades das variâncias e o nosso p-valor foi maior que 0,05. Ou seja, a gente pode aceitar a nossa hipótese nula e concluir que não existem diferenças entre as variâncias. Já no teste T, a gente teve um p-valor que foi igual a 0,47 e também a gente pode aceitar a nossa hipótese nula. Ou seja, a gente pode concluir que tanto as mulheres quanto os homens acreditam que não são influenciados pelas redes sociais. Aqui nesse teste F a gente teve um p-valor de maior que 0,05, ou seja, a gente aceita nossa hipótese nula e assim não existem diferenças entre as variâncias do grau de concordância. Já levando para o teste T, a gente teve um p-valor igual a 0,0022 e assim a gente tem a evidência para poder rejeitar a hipótese nula. Ou seja, as mulheres tendem a concordar mais que os homens quanto ao acompanhamento de aspectos do mundo da moda pelas redes sociais. Bom, e para conclusão do nosso trabalho, conseguimos observar que tivemos um público predominantemente feminino, que são usuários de Instagram e WhatsApp. Elas seguem as influências da moda e têm como hábito comprar pelo menos uma peça de roupa ou acessório por mês, isso em lojas nacionais. Acreditamos também na influência positiva das redes sociais no mundo da moda. Podemos comprovar também a relação inversa da quantidade de aplicativos em função da idade, ou seja, quanto mais jovem ou menor a idade, maior a quantidade de redes sociais são utilizadas. Comprovou-se também uma relação mediana entre o grau de concordância da influência das redes sociais, tanto para o mundo da moda quanto para mais assuntos. Pode-se dizer também que o gênero feminino tende a seguir mais influencers do mundo da moda do que o gênero masculino, estando mais propensa a opiniões de especialistas via as redes sociais. Constatou-se também que as mulheres gastam mais tempo nas redes sociais, assim como procuram se atualizar sobre aspectos do mundo da moda de forma geral, predominantemente mais do gênero feminino do que do masculino. Com base em todos os achados, pode-se comprovar a hipótese desse estudo, ou seja, as redes sociais possuem sim uma influência na compra de roupas e produtos, sendo neste caso junto ao público feminino. E para nossa cena pós-créditos, temos aqui algumas ressalvas, o que nós deu certo e o que a gente mudaria no nosso trabalho, isso para ajudar os alunos do próximo semestre. O que deu certo foi que nós iniciamos o trabalho algumas semanas antes do início em sala, para que não acumulasse tantos trabalhos no fim do semestre. Sempre que tinha alguma dúvida, a gente ia direto perguntar para o Ivan, para que nossa dúvida fosse esclarecida e a gente resolver logo de cara. E nós organizamos também muito bem o que cada integrante tinha que fazer durante o trabalho, e aí ninguém se sentiu sobrecarregado ou fez menos coisas que o outro.
E o que deu errado para nós, que para vocês vai dar certo, é continuar o mesmo pique durante todo o trabalho. Porque mesmo que a gente tenha começado antes, a gente demorou um pouco para fazer a tabulação gráfica e não conseguimos entregar uma entrega parcial. E também prestar mais atenção na aula para que não precisamos resolver conteúdo em casa, ter que aprender depois, enfim.